Existe um microscópio que consiga ver átomos? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, a pergunta de hoje, bastante específica, tá? Sim. Bastante específica. Veio do Lucas Borges, que tem 19 anos e ele é estudante de ciências biológicas. Ah, e o que ele trouxe? São Paulo, capital, provavelmente um futuro cientista aí, Altair. Pois é. Né, que tem dúvidas de cientista. O que ele pergunta é o seguinte: olá, Ken, olá, Altair. Eu gostaria de saber se existe algum meio de se ver um átomo, no sentido de como vemos uma célula em um microscópio. E se existe, como se chamaria esse microscópio atômico? Vamos lá, Altair, o que você tem a dizer sobre isso? Então, meu caro, tem sim. Tem sim. Existe? Olha lá, Lucas. Existe, sim. Lucas. Não, aliás, a sua curiosidade eu já tive uns anos atrás, assim. Né? Como é que a gente vê um átomo? Dá pra ver um átomo, né? É curiosidade de futuro cientista, então, hein, Altair? Eu ficava olhando. E, na verdade, eu já tinha pesquisado isso alguns anos atrás mesmo, né? Só que na época que eu tinha pesquisado, sei lá, faz uns 5 anos, não tinha essa resolução. É recente, então. É recente, 2014, que de fato eles conseguiram construir um equipamento que você consegue de fato visualmente ver um átomo. Certo. Porque normalmente, assim, quando você trabalha com partículas atômicas, você trabalha por uma forma indireta. Então, você, por exemplo, se você pensar os estudos no começo do século XX, né? Se você pensar a estrutura do átomo que a gente tem hoje, né, pelo menos a suposição teórica sobre a estrutura do átomo que a gente tem hoje, começou no século XX. É muito recente, né? A gente tinha a estrutura, por exemplo, Demócrito, grego, achava que os átomos eram bolinhas indivisíveis, miudinhas. Isso permaneceu por centenas de anos, né? Até no começo do século XX você mostrar que você pode quebrar um átomo, né? De quebrar um átomo no meio, e isso gera a fissão nuclear, fusão nuclear e tal. E aí, o lado bom que a gente descobriu que o modelo do Demócrito não era tão bom assim, o lado ruim que a gente descobriu a bomba atômica, né? Que quando você quebra um átomo, você solta uma grande quantidade de energia. Né? Então, isso, enfim, gerou alguns problemas. A pergunta dele faz sentido, né, Altair? Porque eu tenho uma idade um pouquinho maior do que a do Lucas. Né? E na minha vida de estudante, eu jamais vi foto de um átomo. Para falar a verdade, eu nunca vi foto de molécula. Nenhuma molécula, né? Sempre a gente visualizou como um tipo de esquema gráfico. Isso, uma estrutura, né? Um tipo de representação visual. Assim. Sim, mesmo o DNA, né? O DNA se achava que era... Assim, você consegue ver com um microscópio razoável, você consegue ver, por exemplo, um cromossomo. Sim. Então, para fazer cariótipo, essas coisas para doenças genéticas mais comuns, você faz um cariótipo, você vê lá os pares de cromossomo, dá para ver. Mas o cromossomo, na verdade, é uma fita de DNA bem grande enrolada. E para ver o DNA? E para ver aquelas... Lembra que tinha o A, G, C, T lá? E para você ver isso, né? Não dava para ver, né? Então, é admirável o esforço dos cientistas de conseguir imaginar de forma indireta essas coisas estruturais, né? Então, a gente só conseguiu fazer um microscópio baseado em elétrons, né? Que é o tipo de microscópio para você ver um átomo, é chamado microscópio de elétrons. Esse microscópio ele já foi desenvolvido há uns 10 anos, mas, na verdade, ele só conseguiu entrar em prática em 2014. E no mundo se tem apenas 3 desses microscópios. Um fica nos Estados Unidos, outro na Inglaterra e outro na Alemanha. Né? O da Inglaterra ele é chamado de STEM, Super STEM. Né? Foi financiado pelo governo, tal, em inglês. Ele custa, para vocês terem uma ideia, algo em torno de 6 milhões de dólares para ser construído e tal. A resolução desse microscópio de elétrons, ele consegue ver imagina um fio de cabelo. Imagina que você pega um fio de cabelo e divide em 1 milhão de partes. Essa é a resolução dele. Isso já não dá mais para imaginar, você só consegue supor. Você só consegue supor. É algo realmente imperceptível, assim, do seu campo visual, né? A gente tem uma dificuldade de entender coisas muito grandes e muito pequenas. Mas a ordem de grandeza é essa. Pega um fio de cabelo e divide 1 milhão de partes, você vai ver uma. Ou seja, é muito, muito, muito pequeno. Muito pequeno. Uma coisa importante, eu não sei se era o seu interesse da sua pergunta, que era assim, por exemplo, se eu tirar uma foto de você, né?
Quando eu tiro uma foto sua, você está sendo visto por inteiro. Sim. Na foto não vai aparecer a sua membrana, as suas células da pele, não vai aparecer suas hemácias, não vai aparecer isso, né? Os diferentes tipos de célula que você tem. Quando eu tiro uma foto sua, eu vejo você inteiro. Né? Quando você tira a foto de um átomo, você vê o átomo inteiro. Você não... Porque qual que é a imagem que a gente tem de um átomo? Tem um núcleo e tem lá os elétrons correndo em volta dele, né? Alguma coisa assim, né? Essa é a imagem que a gente tem escolar. Tá? Quando você tira uma foto de um átomo, você não vê os elétrons, por exemplo, em volta. Você vê como se fossem bolinhas, né? Como se fossem pontinhos. Tá? A gente vai deixar na descrição do vídeo uns exemplos de fotos. Por exemplo, uma foto de um átomo de diamante, né? Que é carbono, né? Para você ver a estrutura, como ele é. Você não vai ver os elétrons, mas você vê os pontinhos, que são os átomos. Você vai ver, por exemplo, uma foto de átomos de prata em cima de uma estrutura de cobre. Então você vê que são os pontinhos. Né? São os pontinhos brilhantes, são pontinhos de prata. Bastante visíveis, inclusive. São bastante visíveis. Você vê que isso aqui é uma coisa infinitamente pequena. E uma coisa que é muito importante, aí agora a gente fala das aplicações desse microscópio, é o grafeno. Então, o grafeno é um composto de carbono. Não existe na natureza o grafeno. O grafeno foi construído, foi modificado. Então, ele é um dos elementos produzidos por humanos, né? Para humanos. E ele tem uma estrutura hexagonal, né? Que são as estruturas dos carbonos. Lembra uma colmeia? Né? Lembra uma colmeiazinha. Então, cada pontinho, se você abrir a figura, cada bolinha preta é um átomo de carbono. Tá? Para você conseguir ver os elétrons, por exemplo, você vai ter que ter uma resolução maior ainda que a gente não vai chegar, tá? Tão cedo. Que é a mesma coisa que, por exemplo, eu tirar uma foto sua e conseguir ampliar essa foto sua até ver uma molécula da sua estrutura da pele, né? É possível que isso seja conseguido, mas não agora. No entanto, temos que deixar claro que esse microscópio de elétrons, ele tem 2 anos, 3 anos. É muito recente. Né? Então, a gente só consegue ver átomos agora. Esse é o inglês. Esse é o inglês. Mas todos são iguais, né? Tem um fabricante só que fez todos. Né? Entendi. É um grupo de pesquisa só que produziu para os 3. E aí estão nesses 3 lugares que tiveram grana para bancar a então, unidade desse microscópio. Então, mas não foi um serviço. Na verdade, você tinha pesquisadores dos 3 centros, eles se agruparam, a gente precisa resolver esse problema, eles construíram, e aí cada um tem um. Né? Então foi uma junção mesmo. Aí vale um ponto importante. Por exemplo, as pessoas falam da diferença entre pesquisa básica e aplicada, né? A pesquisa aplicada, por exemplo, desenvolver um remédio ou desenvolver um novo método de análise de alguma coisa, essa pesquisa aplicada, em geral, empresas têm interesse em financiar, né? Porque gera dividendos para elas, enfim, tal, né? Por exemplo, eu consigo imaginar uma agência de publicidade financiando uma pesquisa para verificar como as pessoas percebem cores. Por exemplo, porque isso pode ter um ganho para pesquisa de mercado, enfim. No entanto, a pesquisa básica, que é, por exemplo, pesquisas com átomos, que não têm aplicabilidade prática, né, direta, são financiadas pelo Estado. Né? Então, aqui no Brasil, a gente passa por uma crise de falta de dinheiro para pesquisa, teve cortes. As áreas que mais vão perder dinheiro, estão perdendo, são as áreas de pesquisa básica. Como essa, por exemplo, você desenvolver um microscópio para ver átomos. Você não desenvolve esse microscópio porque você vai usar isso com um fim. Não, você desenvolve o microscópio porque você quer ver um átomo. Esse é o interesse. O interesse prático vem posteriormente. Né? Tanto é que esse microscópio foi desenvolvido por esses 3 centros de pesquisa com esse intuito, só ver. Depois que eles foram pensar outras aplicações, veio depois. Né? Isso é complicado, porque você tem, por exemplo, o Estado, né? Pensando aqui no Brasil, como o Brasil tem um planejamento de pesquisa muito imediatista, em geral, a pesquisa no Brasil ela serve para reproduzir coisas que foram feitas em outros lugares. Sabe, aquela ideia de, eu vou para um outro país, eu vou aprender a tecnologia e trazer para cá. Né? Isso é um jeito muito ruim de fazer ciência. Muito ruim. Porque quando você não financia a pesquisa básica, você não forma pesquisadores adequadamente para desenvolver pesquisas, você não cria tradição de pesquisa e você deixa de ter a excelência de pesquisa em áreas básicas que depois formam pesquisadores aplicados. O pesquisador aplicado nunca vai ser um básico, mas o pesquisador básico pode ficar aplicado e tem uma capacidade muito maior. Né? E quando a gente fala de pesquisa básica, a gente está falando de projetos que dificilmente vão interessar as empresas privadas. Isso, não interessa. E, portanto, é um papel do Estado. Isso. É um papel que o Estado tem que assumir
Pois é. Se quiser que aconteça. E tem que ter interesse para isso, né? Então, não é o tipo de coisa que você vai poder privatizar. Não, então. E abrir cotas de patrocínio. Isso, exato. Difícil. Você não vai conseguir dinheiro para isso. Determinados políticos fazem com tudo hoje em dia. Exato. Você não vai conseguir dinheiro para isso. Isso é uma coisa eminentemente do Estado. Isso acontece no mundo inteiro. Então, a maior parte da pesquisa básica americana, por exemplo, pesquisa em neurociência básica. Eu quero estudar o neurônio, estrutura do neurônio. Não vai ter aplicabilidade nos próximos 20 anos. Não vai ter. Uma empresa não vai botar dinheiro nisso, porque você nem sabe se ela vai estar lá em 20 anos. Mas o Estado sim. Né? Então, falta de novo planejamento estratégico do governo para jogar agora e colher daqui a 20 anos um projeto de pesquisa como esse. Né? Tanto é que para você ter hoje um microscópio que você consegue ver um átomo, foram pelo menos 20 a 30 anos de investimento sem retorno para você conseguir ter isso, né? Que esses 3 países conseguiram desenvolver. Aí, agora, falando das aplicações desse microscópio, né? A aplicação mais óbvia é para química, né? Para você entender composto, verificar, por exemplo, como acontece reação. Por exemplo, quando você faz uma reação química e tem um precipitado, né? Que forma um negócio no fundo da reação, como que isso acontece? Como que é criado o precipitado? Não se sabe isso direito. Você sabe, para quem está no colégio, você tem estequiometria, fazer aquelas fórmulas, né? Então, você sabe que misturando fulano com fulano dá uma outra coisa com um precipitado. Mas como que isso acontece a olho nu? Como que você vê? Agora com esse microscópio você consegue saber como que se forma isso, por exemplo. E aí, baseado nisso, né, você tem outras vantagens, outras aplicações. Uma delas, por exemplo, é para miniaturização de processos. Então, eu quero construir, por exemplo, um mini robô que vai entrar pelas suas veias, né? Que ele vai fazer uma limpeza nas veias, por exemplo. Isso não é ficção científica, tecnicamente já é possível. Tá? Não é ainda comercialmente possível, mas tem muita gente pesquisando isso. Então, por exemplo, para eu fazer um mini robô ou uma mini célula que vai verificar um padrão dentro do seu corpo, ela é extremamente pequena. Então, eu preciso de ferramentas pequenas e um microscópio pequeno. Então, com esse grau de resolução, você consegue fazer esse tipo de molécula robô, né? E uma outra coisa é para farmacologia. Por exemplo, quando eu desenvolvo um remédio e eu quero saber se esse remédio aderiu na membrana da célula de forma adequada. Ou eu quero criar um vetor. Por exemplo, eu pego uma bactéria manipulada que vai carregar um remédio ou um certo DNA que eu quero que vá num lugar específico para modificar uma outra célula, por exemplo, para tratamentos de câncer. Esse tipo de microscópio é muito importante. Só que essas utilizações não existiam a priori, elas só foram desenvolvidas a partir da possibilidade desse microscópio. E que provavelmente algumas dessas aplicações vão incorrer em evoluções no microscópio. Com certeza. O céu é o limite. O céu é o limite para isso. Temos já, assim, o microscópio já tem uns bons 100 anos, né? Até um pouco mais. Ele só foi sendo desenvolvido. Agora, o grande limite, né, que se fala para esse tipo de microscópio é que, por exemplo, para eu construir um microscópio com essa resolução, eu tenho que utilizar materiais que são maleáveis, que têm uma estrutura sólida, mesmo num tamanho diminuto, para eu conseguir construir, e que sejam duráveis. Né? Porque, em geral, para esse microscópio de elétrons, a temperatura é baixa, tem que ter certos controles. Então, por exemplo, você já não tem materiais físicos tão bons para desenvolver. Então, você tem que desenvolver novas ligas. Então, por exemplo, andam juntos. Você tem o desenvolvimento de novos materiais e o desenvolvimento de novos microscópios. Eles vão andando juntos. Então, quando você tem um avanço em um, você vai ter um avanço no outro. E é uma área super curiosa e interessante mesmo como leigo, de estudar e tentar entender, porque você vê como a gente pode ser engenhoso, como é a engenhosidade humana. E como a engenhosidade humana é dependente de investimento do Estado. Sem dúvida. Né? Sem isso, dificilmente essas áreas vão conseguir evoluir adequadamente. E aí, tecnologicamente, a gente vai ficar para trás. Como estamos, né, Altair? Pois é. Estamos bem para trás. E vamos continuar por mais um tempo, infelizmente. Lucas, futuro cientista. É isso aí, já existe, está à disposição da humanidade. Isso, não sei se a sua ainda. Mas por enquanto você vai ter que viajar para usar um. Isso. Então, veja as fotinhos que a gente vai deixar aí e já são uma boa amostra do potencial desse novo microscópio. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodo quem faz a pauta é você.
Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo, Altair. podcast@naruhodo.com.br. Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Domo arigatou. なるほど。 Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.